Começando então o nosso próximo modelo de simulação híbrida, na qual o agente interfere no fluxo de processo e vice-versa, vamos agora utilizar um outro exemplo, também dentro do AnyLogic. É um exemplo de um paciente, naquele mesmo modelo SIR. Nosso paciente está saudável, suscetível a alguma doença, depois ele fica doente, depois entra em tratamento. Só que, em vez de todo o fluxo ficar dentro do nosso paciente, vamos inserir um fluxo do hospital. Este nosso paciente vai para o hospital, ficará esperando o atendimento e será tratado dentro dele. E depois sai do processo produtivo do hospital. Notem que teremos uma interação entre o nosso hospital, o fluxo de eventos que acontece lá dentro dele, e o nosso paciente, que estará em tratamento desde que esteja lá no hospital, no setor de tratamento. Então vamos construir esse modelo mais ou menos baseados nos seguintes princípios. É um processo no qual essa nossa pessoa, nossa população de pessoas fica doente, espera em uma fila de hospital, faz o seu tratamento e após fica saudável novamente. A nossa população terá 1000 pessoas, então não utilizaremos um agente simples, em si uma população de agentes, que tem uma taxa de adoecimento de 0,1 por hora. A chegada de pessoas no hospital vai ser uma fila infinita, e depois desta fila vai para um tratamento. O tratamento demora em torno de 20 minutos com desvio de 5, para ser atendido, medicado, passar lá pelo nosso médico. Então, elaboraremos este nosso modelo lá dentro do AnyLogic do nosso paciente dentro do hospital. Após o intervalo, então, começaremos o modelo dentro do AnyLogic. Fiquem conosco. Abrindo o nosso AnyLogic para iniciar este modelo de simulação híbrida, vamos vir aqui no Project, ele está vazio. Se tiver algum projeto anterior, é só fechá-lo, não tem problema nenhum. E vamos começar um modelo do zero. Vindo aqui em File, New Model, começamos então o nosso modelo do paciente. Patient, nosso paciente. O nome fica a critério de vocês. Este modelo será dado em horas, então a simulação passará em formato de horas para a gente dentro aqui do nosso modelo. Clicando em Finish, o próprio AnyLogic constrói o ponto de partida de um modelo do zero, criando o ambiente, que é o nosso main, nosso layout principal, e vindo aqui na arquitetura do projeto, ele já cria o tempo de simulação, caso tenha alguma otimização, já criou a pastinha dela, e também do banco de dados. Começando o nosso modelo, vamos criar o fluxo do hospital. Dentro do fluxo do hospital, acontecerá um evento, que será a chegada. Clico, seguro e arrasto aqui na chegada, e eu vou até alterar o nome dele. Vou chamar realmente de chegada paciente. Vai ser na onde o nosso paciente irá chegar. Vou aproximar para melhorar a visualização. Após o nosso paciente chegar, ele entrará em uma fila. Clico, seguro e arrasto a nossa fila, e mudarei o nome dela para espera, para ter um nome diferente. Vou colocar aqui para baixo para não ficar tão apertado. Após isso, teremos um tempo de atendimento. No modelo do robô, o primeiro que fizemos, utilizamos o hold porque o tempo estava dentro do robô. Agora, o tempo de atendimento é do hospital, mas quem será atendido será o nosso agente, nossa entidade, pessoa. Então, o tempo aqui será um delay. Clico, seguro e arrasto, aqui é o nosso delay, que é o nosso tratamento. Depois inserimos o tempo de cada um deles. E por fim, depois de tratado, depois de passar lá pelo nosso médico, nosso paciente irá sair, nosso sync. Vou só transferir para baixo para ficar padronizado. Com isso, então, construímos um fluxo de processo bem simples. Entra, fica na fila, executa alguma operação e sai. Então, entrada, processo, saída, bem tranquilo, igual já estávamos acostumados. Caso queiram, também já aprendemos isso, fila com o tempo, com o nosso delay, poderíamos ter resumido isso daqui em um service. Só que dentro do service, ele está aqui para baixo, service, deveríamos construir um pool de recursos. No caso, quando eu construo nesse formato, eu posso utilizar aqui dentro da chegada paciente um agente. Não vamos criar um agente simples, vamos criar um agente um pouco mais complexo, que estará interagindo com o nosso fluxo. Por isso, não vamos trabalhar nesse criar custom type.
nem iremos lidar com o tipo de agente aqui em cima. Depois do intervalo, vamos criar um agente puro aqui dentro do nosso bloco agent, para que ele tenha interação e comportamentos específicos aqui dentro do nosso fluxo de processo. Continue com a gente então, após o intervalo, para a criação deste nosso agente. Continuando no nosso modelo, vamos agora criar o nosso agente, nosso paciente, que entrará no nosso processo produtivo. Não vou criá-lo por um tipo de agente, porque este agente pessoa, esse paciente, terá comportamentos distintos. Ele será uma pessoa saudável, depois ele fica doente, depois vai para o tratamento. Então, teremos o fluxo do hospital e também teremos o fluxo do agente. Com isso, vinculando os dois, temos a nossa simulação híbrida. Criando então nosso agente, clico aqui nele, na aba de Agent, e vou criar um agente puro. Clico, seguro e arrasto aqui para o nosso ambiente produtivo. No caso, terei uma população de 1000 pessoas que poderão ficar doentes. Então, criarei uma população de agentes. Esta população chamarei de pessoa. E a população vou chamar de pessoas também. Não vou estar alterando muita coisa, não. Vamos criar do zero, então from scratch. Não existe esse agente ainda. Clicando em Next, ele pergunta se vai ter alguma animação. No nosso caso, ainda não. Este modelo também é um modelo simples, então vamos criá-lo sem animação. Também criaremos sem nenhum parâmetro por hora. E a última pergunta, quantos agentes? Que no nosso caso serão 1000 agentes criados. Serão 1000 pessoas que poderão ser pacientes deste hospital. Clicando aqui em Finish, criamos a população de pessoas com 1000 agentes e temos aqui algumas características dessa população. Clicando 2 vezes em cima de pessoa, nós abrimos a aba dela, de um indivíduo. O comportamento que fizermos do indivíduo vai se postergar, vai se propagar, melhor dizendo, para toda a população. E é isso que iremos fazer agora. Dentro então do nosso agente pessoa, do indivíduo pessoa, vamos criar todos os comportamentos deles. Começando os comportamentos, iniciamos com um Enter Point. Clico, seguro e arrasto aqui, que é por onde começa todo o diagrama de estados. Depois de iniciar o diagrama, teremos 3 estados possíveis para essa pessoa. Clico, seguro e arrasto primeiro, lembrando, tem que estar conectado. E este primeiro estado, a nossa pessoa estará saudável, ou seja, não precisa ir para o tratamento. Um segundo estado, essa pessoa ficará doente, ou seja, está em casa, na rua, no serviço, ficou doente. Ficando doente, vamos para o terceiro estado, que ela vai para o hospital. Eu vou colocar em tratamento. Então temos aqui os 3 estados que nosso indivíduo, nossa pessoa, pode ter. Para fazer as transições, clico, seguro e arrasto cada uma delas, interligando de saudável para doente, de doente para tratamento, e vou fazer o retorno. Em tratamento, eu vou voltar para saudável. Só que esse daqui vou fazer uma curva, só para ficar melhor explicado. Então, do tratamento, ele volta para ficar saudável novamente e recomeça o nosso fluxo produtivo. Ficou um pouco apertadinho, vou só melhorar a visualização. Dentro aqui também, só arrastar um pouquinho para baixo e melhorar aqui o ângulo. Então temos aqui o nosso diagrama de estados do nosso indivíduo, da nossa pessoa. Começando as transições, de saudável para doente, eu vou colocar uma taxa. Então será um rate. Vai ser a nossa, taxa adoecer. Vou até alterar o nome para ficar melhor aqui descrito. Esta taxa será de 0,1 por hora. 0,1 pessoas por hora ficarão doentes ao longo da nossa simulação. Quando isto acontecer, eu vou fazer com que este paciente que ficar doente vá lá para a entrada do nosso hospital, aqui para a chegada. Então, não vou criar a chegada por aqui. Eu vou criar diretamente pela transição de saudável para o doente. Então, quando acontecer essa taxa de 10% por 0,1 pacientes por hora, 10% por hora dos pacientes, vai acontecer uma ação.
Que ação que é essa? Vou entrar lá no main, então get underline main, a função básica. Dentro lá do main, eu vou ir na chegada pacientes. Ctrl espaço ele acaba de preencher para a gente. E nesta chegada de pacientes, eu vou entrar dentro dela e vou inserir um paciente. No NLogic, no Java, a função inject. Vou injetar um paciente. Injetar um recurso. E este recurso será de uma unidade. Uma pessoa ficou doente, injeto neste ponto de entrada esta pessoa. Então, notem, o nosso comportamento do agente interfere na chegada do fluxo do processo, gerando assim a nossa integração, o nosso hibridismo deste nosso modelo. Continuando, vamos agora de doente para tratamento. A pessoa chegou no hospital doente e terá uma condição para ir para o tratamento. Que condição que é esta? Ela chegará, irá para a nossa fila de espera e, se tiver alguém na fila de espera, vai para o tratamento. Se não tiver ninguém, não vai para o tratamento. Então vamos criar nesta transição a condição de ter alguém para ser tratado. Como que faremos isso? Vou lá no getMain. Então entrei lá no nosso bloco, no nosso ambiente principal. Encontrei a função tratamento, que é o nosso bloco de ação. E dentro dela, vou encontrar várias funções. Se eu clicar Ctrl espaço, vão abrir aqui todas as opções daquele bloco de ação. Uma que eu quero é o size, que é o tamanho. Se este tamanho for maior que 0, ou seja, tiver alguém lá no tratamento, eu saio de doente para tratamento. Se não, eu continuo doente. Então essa vai ser a nossa sequência aqui produtiva do nosso fluxo, nosso diagrama de estados do nosso paciente. Depois que sair do tratamento, eu vou retornar para uma vida saudável. Vou aqui chamar, inclusive no de cima vou alterar aqui o início do tratamento, vou até trocar o nome da transição. Então, início tratamento. E a última transição, quando ele já está tratado e volta para uma vida saudável, vou chamar aqui a nossa transição de tratado, só para ter algo diferente. Lembrando, não podem ter dois objetos com o mesmo nome. Este tratado ele demorará no tratamento uma normal de 20 minutos, mais ou menos 5. É o tempo que ele vai ficar lá com o médico. Então, em vez de 1 minuto, uma hora que está aqui estabelecida, inclusive, vou vir aqui na escolha da probabilidade, vou utilizar uma normal de desvio 5 e média 20, dando aqui a nossa boca de sino, nosso diagrama. E será em minutos. Nosso modelo está em horas, mas em minutos, que é o atendimento lá do médico. Quando isto acontecer, eu vou fazer com que o meu paciente, que está aqui no tratamento, fique aguardando até ele ser liberado. Então, nosso comportamento do agente também vai interferir aqui no tratamento. Então, nesta minha transição, também vou criar uma ação. Vou novamente entrar lá no tratamento, então getMain, tratamento, e não vou deixar o agente sair enquanto ele estiver em tratamento, enquanto estiver neste tempo. Só vou deixá-lo sair depois desse tempo. Para fazer isso, eu vou parar um processo, um bloco de ação de tratamento, se acontecer este tempo. Então, estarei utilizando uma métrica, uma condição, chamada Stop Delay. No nosso caso, vou dar o Stop Delay for All. Todos que estiverem em tratamento, depois de passar esse tempo individual de cada um, ele sai do tratamento, é liberado deste bloco de ação e vai para a saída. Nós ainda não fizemos as regras do bloco de ação. Começamos aqui pelo nosso bloco do diagrama de estados. Mas com isso, vamos fazer todos os nossos pacientes saírem daquele bloco de ação de tratamento e voltarem para a vida saudável deles. Com isso, então, finalizamos mais uma parte deste nosso modelo híbrido e, após o intervalo, vamos voltar no main e construir passo a passo o fluxo do processo
de acordo com o que fizemos com o comportamento do nosso paciente. Continuem conosco após o intervalinho, pessoal. Retornando aqui para a nossa simulação híbrida do nosso paciente no hospital, vamos retornar para o ambiente principal, para o nosso main, e vou agora adequar nosso fluxo de processo para o comportamento do nosso agente paciente. Para fazer isso, aqui dentro da nossa chegada, eu já informei que o paciente, quando ele fica doente, ele vem para a chegada. Só que aqui nessa chegada, eu tenho que informar que não vai chegar o paciente por uma taxa, e sim irá chegar por uma função inject, que está lá no nosso comportamento. Então eu altero a chegada para esta função inject. Quando ela aparecer, cria-se a abertura para entrar um paciente no nosso fluxo de processo. Ele vai me perguntar quem é o agente que está entrando. Não é mais um agent qualquer, e sim a nossa pessoa criada. Então criei este agente e ele está entrando por uma função inject aqui dentro do fluxo do processo. Com isso, então, já fizemos a chegada do nosso paciente. Vindo para a fila de espera, eu vou colocar uma espera de capacidade máxima. Não vou colocar uma capacidade determinada nela. Como não temos ainda animação, não vou colocar localização, nem nenhum tipo de 3D, 2D no nosso objeto. Por hora, só o fluxo mesmo. Depois que eu coloquei a fila de tamanho infinito, vamos agora para o nosso tratamento. Nosso tratamento, notem, está chegando pessoa, ao alterar lá no primeiro já altera todo o fluxo, e esta pessoa ficará no tratamento até acontecer um stop delay, que foi o que eu criei lá no comportamento do nosso agente, da nossa pessoa. Então, só quando ocorrer um stop delay que ele sai do tratamento. O tratamento, portanto, não tem capacidade, não tem tempo, melhor dizendo. O tempo dele é baseado no comportamento do nosso agente. Logo, aqui também temos uma interface, uma integração entre o diagrama, o fluxo de processos do nosso eventos discretos, com o comportamento baseado em agentes. Quando ocorrer isto, nós vamos colocar aqui uma ação de entrada para o tratamento, antes do stop delay for chamado. Quando entrar o paciente aqui no tratamento, o nosso paciente tem que ficar on, ou seja, tem que puxar alguma informação dele. Então, vamos entrar em todas as pessoas, então, na população de 1000 pessoas, e vamos habilitar todas elas com a mesma função onChange usada no primeiro modelo de hibridismo. Elas ficarão ativas aqui dentro do tratamento para, quando ocorrer o stop delay, qualquer um das 1000 pessoas que disser ok, ela sai do meu tratamento. Faz a mudança do estado do agente. Com isso, então, finalizamos o nosso fluxo de processo. Ele é bem tranquilo, entrada, processo, saída, bem simplesinho, para irmos aprendendo a fazer estes vínculos entre o comportamento e o fluxo de processo. Clicando aqui para visualizar se tem algum erro, e salvando o modelo também, vou dar o play. Ele vai processar todo este nosso fluxo, demora um pouquinho a mais, porque agora são 2 elementos distintos, mas ele já começa aqui com o nosso fluxo de processo. Vou colocar bem devagarinho, porque está em horas. Então já foram 6 horas de processo produtivo. Já entraram 630, 640 pacientes aqui. Vou dar um pause para a gente analisar dado por dado. Aproximar aqui o nosso modelo. Com 7 horas de funcionamento, já entraram no nosso sistema 668 pacientes. Esses 668 já foram para a fila de espera, do qual temos atualmente 35 esperando e 633 já foram para o tratamento. No tratamento, atualmente tem um, clicando aqui dentro, tem um aqui, que foi o número 636, entrou, 635 saiu. E os 632 pessoas já saíram aqui para o 5. Se eu entrar dentro das pessoas, fica um pouco estranho, porque eu tenho 1000 pessoas. Ele não analisa um por um, ele está analisando todas de uma vez. Mas temos aqui o fluxo de processo, e em modelos um pouquinho mais complexos, vamos ter alguns indicativos, alguns dados
aqui dentro para cada uma das pessoas. Assim como se eu voltar na casinha, eu volto no nosso fluxo de processo, também terei gráficos, terei outros elementos para melhorar a visualização, inclusive no 3D, 2D, destes nossos fluxos de processo. Com isso, então, finalizamos mais um modelo, nosso modelo mais simples de aprendizado da simulação híbrida, aqui dentro do NLogic. Os próximos modelos, já a partir do próximo vídeo, já são um pouquinho mais complexos, ou seja, utilizaremos desta nossa habilidade de hibridismo entre a simulação baseada em agentes e eventos discretos para formatar modelos que, além do fluxo, temos também comportamentos de indivíduos ou de populações. Continuem conosco então, dentro do nosso canal, visualizando os próximos vídeos para evoluirmos nesta nossa simulação híbrida. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!